O Santo Sudário, há séculos pesquisadores de todo o mundo estudam aquilo que é considerado uma das relíquias mais importantes, mas ao mesmo tempo mais misteriosas de toda a cristandade. Mas o que há de tão misterioso nesse simples pedaço de linho a ponto de ter envolvido os pesquisadores em anos de estudos aprofundados? As análises de carbono 14 dataram o sudário da época medieval e, consequentemente, derrubaram a ideia de que pudesse se tratar do lençol fúnebre de Jesus. Se vocês tiverem paciência de acompanhar este vídeo, vão perceber que a questão é muito mais complexa e fascinante do que lhes foi contado. Claramente, quem tem fé não tem dúvidas quanto à origem de, mas, ao abordar a questão com uma orientação laica, histórica e científica, é inevitável perceber que existem muitos elementos enigmáticos que ainda aguardam explicação. Antes de começar essa viagem, onde vocês ouvirão teorias e hipóteses que os levarão além dos limites do conhecimento, como sempre fazemos, convidamos vocês a se inscreverem no canal para apoiar nosso trabalho e para não perderem os próximos vídeos. José, tendo pegado o corpo de Jesus, envolveu-o em um lençol branco e o colocou em seu próprio túmulo novo, que havia mandado cavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e foi embora. Com exceção do que encontramos escrito nos evangelhos, que foram meticulosamente transmitidos ao longo dos anos, não temos testemunhos detalhados que relatem a morte de Jesus e, consequentemente, sobre o lençol fúnebre em que ele foi envolto. Por quase 1000 anos, de fato, não temos notícias do sudário. É só por volta do ano 1000 que começa a fascinante história do sudário, que, segundo a tradição cristã, teria envolvido o corpo de Jesus Cristo. No ano 944, as crônicas relatam que o mandílion, também conhecido como a imagem de Edessa, era um pano no qual estaria impressa a imagem de Jesus. Cristo foi transferida para Constantinopla durante o reinado do imperador romano I, Lecapeno. Esse evento foi celebrado com grande solenidade e o arcediácono Gregório Referendário, na ocasião, fez um sermão em que descreveu a imagem de Edessa como uma imagem não feita por mãos humanas. Antes desse evento, pouco se sabe sobre o Santo Sudário. Uma lenda conta que o rei de Edessa, um local atualmente situado na Turquia, sofria de uma doença grave e enviou um mensageiro a Jesus pedindo para ser curado. Jesus, impossibilitado de ir pessoalmente, enviou um pano com sua imagem que milagrosamente curou Abgar. Sobre o fato de que a imagem de Edessa e o sudário possam ser a mesma relíquia, nem todos os historiadores concordam. Mas o que sabemos é que em 1204, durante a Quarta Cruzada, Constantinopla foi saqueada e a imagem de Edessa desapareceu sem deixar rastros. Segundo algumas reconstruções, o sudário foi levado para a Europa e em 1353 foi exposto na igreja de Lirey, na França, pelo cavaleiro templário Godofredo de Charny. Este é atualmente reconhecido como o primeiro testemunho oficial da existência do sudário. Em 1502, o sudário foi transferido para Chambéry, ainda na França, e ali, em 1532, teria sido danificado por um incêndio e posteriormente reparado pelas freiras. Em 1578, Emanuel Filiberto de Savoia transferiu o sudário para a Itália, mais precisamente para Turim, para facilitar uma peregrinação do arcebispo São Carlos Borromeu, que desejava ver a relíquia para agradecer a Deus pelo fim da peste em Milão. Desde então, o sudário permaneceu em Turim, onde é guardado em uma belíssima capela barroca situada na Catedral de São João Batista. A primeira análise documentada do sudário de Turim data de 1898, quando o fotógrafo Secondo Pia tirou as primeiras fotografias que retratavam o sudário. À primeira vista, o tecido na foto parecia levemente desbotado, e nele surgia uma imagem que lembrava vagamente a de um homem. Mas quando os negativos das fotografias foram observados, surgiu uma imagem muito mais definida e delineada, a imagem que todos nós conhecemos hoje. A imagem dos negativos surpreendeu tanto na época que muitos acreditaram por um tempo que os negativos haviam sido retocados. Só após quase 50 anos de estudos foram declarados autênticos. Uma investigação digna de nota foi a realizada pelo criminologista suíço Max Frey,
que em 1978, após 5 anos de estudos, conseguiu identificar alguns pólens presentes no tecido e que os relacionou ao Oriente Médio. Mas o primeiro estudo verdadeiro e o mais aprofundado aconteceu também em 1978, realizado por um grupo de pesquisa internacional liderado pelos Estados Unidos, ao qual o Vaticano permitiu analisar o sudário e coletar amostras dele. Até aquele momento, muitos pensavam que o sudário não passava de uma pintura feita na época medieval, mas as análises realizadas pelo grupo de pesquisa iriam mudar completamente essa ideia. Nossa investigação revelou que o sudário não é uma pintura. As evidências mostram claramente que a imagem não foi criada com pigmentos. A ideia de que alguém entrou no projeto tentando provar que não era uma pintura é estranha, pois todos nós estávamos tentando descobrir que tipo de pintura era. Os testes concluíram então que não havia pigmentos artificiais no tecido e que a imagem não tinha sido pintada, impressa ou aplicada com calor. Portanto, não poderia ser obra de um artista. Além disso, os cientistas examinaram as manchas de sangue presentes no tecido e confirmaram que eram compostas por hemoglobina e deram resultado positivo para albumina sérica, ambas proteínas presentes no sangue humano. Posteriormente, chegou-se até a definir o tipo sanguíneo, que foi identificado como AB, um tipo sanguíneo relativamente raro, presente em apenas 4% da população mundial. O interessante é que, com todo o trabalho realizado, ainda não podemos sugerir um processo simples pelo qual a imagem e o sangue foram colocados no tecido. Estamos bastante convencidos de que o sangue foi depositado por contato com um corpo ferido, mas está claro que a imagem foi formada por um processo diferente. O aspecto mais interessante que surgiu graças a este estudo é que a imagem não é uma pintura, que as manchas de sangue presentes são realmente sangue. Mas, principalmente, que a imagem do sudário não foi impressa no tecido pela pressão exercida pelo corpo. A imagem teria se formado de outra forma misteriosa e desconhecida. E é justamente essa uma das perguntas mais enigmáticas. Como a imagem que está impressa ali foi formada? Uma das teorias mais fascinantes e que tenta explicar o fenômeno é a de Giulio Fanti, um engenheiro mecânico e professor na Universidade de Pádua. Fanti, de fato, hipotetizou que a imagem pode ter se formado através de um breve, mas intenso fluxo de energia, como um impulso de radiação que teria causado uma reação química no tecido de linho. A energia irradiada teria provocado uma leve oxidação das fibras superficiais do linho, produzindo uma imagem negativa. Esse processo de oxidação é semelhante ao que ocorre quando o linho envelhece naturalmente, mas neste caso foi acelerado e localizado pelo impulso de radiação. Isso explicaria por que a imagem é superficial, não penetra no tecido e por que as fibras estão apenas levemente coloridas. Se a teoria de Fanti explica como a imagem pôde ser transferida para o sudário, ainda resta uma pergunta importante a ser respondida. O que poderia ter desencadeado uma emissão de energia desse tipo? Pesquisadores e cientistas não conseguiram explicar exatamente como o corpo e o tecido poderiam ter sido expostos a uma energia tão intensa. Mas mesmo que o evento descrito pareça único, não é impossível que existam fenômenos naturais raros e pouco compreendidos que possam gerar radiações de alta energia. Mas antes de tentar dar uma possível explicação para esse fenômeno impossível, precisamos analisar outro estudo interessante realizado sobre o sudário. Em 1988, o Vaticano encarregou 3 laboratórios independentes, a Universidade de Oxford, a Universidade do Arizona e o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, de realizar testes de datação por radiocarbono em pequenas amostras do sudário para determinar sua origem e idade. Todos os 3 laboratórios determinaram, com uma confiabilidade de 95%, que o tecido do sudário pode ser datado entre 1260 e 1390. Portanto, mais de 1000 anos após a morte de Jesus Cristo. Isso, segundo os pesquisadores, coincidiria com o primeiro aparecimento histórico do sudário, que, como sabemos, ocorreu em 1353 pelas mãos de Godofredo de Charny.
Portanto, essa deveria ser a prova definitiva de que o sudário não pode ter sido o lençol fúnebre que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Mas quando se fala do sudário, nada é simples ou óbvio. Muitos pesquisadores que há anos estudam o lençol fúnebre colocaram em dúvida os resultados do estudo por causa de um descuido cometido pelos homens do Vaticano. Quando foram retiradas as amostras para serem distribuídas aos 3 centros de pesquisa, foram retirados pequenos pedaços de tecido dos cantos do lençol, cantos que muito provavelmente eram resultado de ações de restauração que ocorreram ao longo dos anos. Para obter uma datação precisa, as amostras deveriam ter sido retiradas do centro do lençol. Sabemos de fato, historicamente, que o sudário passou por vários restauros, alguns muito importantes, como o que ocorreu após o incêndio de 1500. A isso se soma o trabalho de Raymond Rogers, um importante químico americano que afirma que as bordas do sudário contêm 37% de vanilina, enquanto o corpo do sudário contém 0%. A vanilina é um produto de degradação da lignina, uma substância presente nas plantas. No linho, a vanilina se degrada com o tempo, então sua presença ou ausência pode fornecer pistas sobre a idade do tecido. O fato de Rogers não ter encontrado vanilina no sudário, exceto em suas bordas, confirmaria tanto os trabalhos de restauração realizados na época medieval, quanto a antiguidade do sudário. A vanilina de fato se degrada com o tempo até desaparecer. Análises de linho antigo, como por exemplo, aqueles em que estão escritos os pergaminhos do Mar Morto ou outros linos muito antigos, confirmam a sua ausência. Segundo Rogers, então, o sudário teria uma idade entre 1800 e 3000 anos, se, como vimos sobre a datação do sudário, existem múltiplas dúvidas, permanece uma pergunta a qual prometemos responder. Como a imagem de um homem foi impressa no linho do pano fúnebre? Diversos pesquisadores analisaram os sedimentos coletados na região do Mar Morto e identificaram sinais de uma atividade sísmica significativa, que pode ser situada entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Esse intervalo de tempo coincide com o governo de Pôncio Pilatos na Judéia e com a crucificação de Jesus Cristo. Esse evento também é mencionado nos evangelhos, em particular no de Mateus, que descreve um terrível terremoto no momento da morte de Jesus. E imediatamente o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos mortos ressuscitaram. O centurião e aqueles que com ele guardavam Jesus, ao verem o terremoto e o que acontecia, ficaram tomados de grande temor e diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Um aspecto ainda misterioso, mas do qual existe uma considerável documentação, é a existência de fenômenos energéticos durante os terremotos, onde são registrados relâmpagos globulares, também conhecidos como esferas luminosas ou globos de luz. Durante os terremotos, de fato, é possível que as tensões piezoelétricas nas rochas gerem cargas elétricas que se acumulam e se liberam repentinamente e que potencialmente podem dar origem a relâmpagos globulares. Como vimos anteriormente, o professor Giulio Fanti levanta a hipótese de que a imagem no sudário possa ter se formado através de um fluxo breve, mas intenso, de energia. Se, hipoteticamente, um relâmpago globular liberado por uma descarga sísmica atingisse o corpo de um homem envolto em linho. Isso poderia ter fornecido a energia necessária para causar a reação físico-química na superfície das fibras do tecido e imprimir a imagem. É uma hipótese extrema, mas quem também considera que o terremoto possa ter tido relação nesse caso é o caso da equipe de Alberto Carpinteri, professor do Politécnico de Turim, que propôs uma teoria segundo a qual a imagem no sudário poderia ter sido causada por nêutrons emitidos durante um grande terremoto ocorrido em Jerusalém. Carpinteri também realizou experimentos em laboratório que confirmaram que é possível gerar nêutrons a partir de rochas submetidas a alta pressão. Assim, os nêutrons poderiam ter interagido com os núcleos de nitrogênio nas fibras de linho do sudário, induzindo reações químicas que teriam criado a imagem do corpo crucificado. Obviamente, tudo isso levanta outras perguntas e, inevitavelmente, chama
chamar a atenção para a sincronicidade desses eventos extraordinários e para as probabilidades de que tudo isso possa ter acontecido. O que podemos certamente dizer é que o sudário ainda representa um enorme mistério e que a verdade sobre essa relíquia antiquíssima é certamente muito mais complexa do que muitos divulgadores contaram ao longo dos anos. Neste ponto, pedimos a sua opinião. A imagem criada no sudário é o resultado de um evento que ainda não conseguimos compreender bem ou é fruto de uma sofisticada falsificação? Deixem nos comentários o que vocês acham e não se esqueçam de se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho e não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima história!